Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. O tema de hoje convida a uma viagem absolutamente fascinante. A missão para esta sessão é muito clara. Queremos explorar a ligação fundamental e por vezes totalmente invisível entre os nossos sistemas globais de energia e o estado atual do nosso clima. E é uma ligação crítica. Olá a todos os que nos acompanham. Olá! E, bom, olhando para os dados e para o material que temos em mãos hoje, que se baseia numa aula universitária bastante recente, de fevereiro de 2026, focada na evolução climática e na gestão de recursos, percebemos que a transição energética não é todo apenas um conceito abstrato, quer dizer, é uma urgência física. Sem dúvida. E o que torna esta análise particularmente vital é o facto de retirar o debate sobre o clima daquele campo puramente político ou teórico Exato. e coloca-o firmemente na realidade das nossas infraestruturas. Hoje vamos cruzar a física da nossa atmosfera com o impacto colossal de setores que muitas vezes passam despercebidos, como a construção civil, por exemplo. Pois, a ideia é perceber a escala do desafio, mas também identificar as alavancas específicas que temos de acionar. Ok, vamos analisar isto. O ponto de partida para tudo isto é duro, mas é incontornável. Não existe um plano B. Lá está a famosa citação. Nem mais. Há aquela citação muito conhecida do antigo secretário-geral das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, que resume a situação de forma perfeita. Ele dizia: não há plano B porque não temos um planeta B. E é engraçado porque por vezes ouvimos aquelas conversas em todo o lado sobre colonizar Marte como se fosse uma saída de emergência viável para a humanidade. Sim, essa ideia de uma fuga interplanetária. Completamente. Mas a quantidade absurda de energia que seria necessária para a Terra formar um planeta totalmente inóspito, sem qualquer atmosfera respirável, e torná-lo habitável para a nossa espécie, bem, está totalmente fora da realidade. O nosso único imperativo é estabilizar o planeta ao qual a biologia humana está adaptada. E essa ilusão de fuga é perigosa porque nos distrai do cronómetro que está a contar aqui mesmo, no nosso planeta. Se olharmos, por exemplo, para a visita do atual secretário-geral da ONU, o António Guterres, às ilhas Tuvalu, Aquela nação insular no Pacífico? exatamente, altamente vulnerável à subida das águas. A mensagem que ele deixou lá foi de uma clareza cortante. O tempo não para. E o nosso objetivo hoje, ao dissecar estes dados todos, não é de todo recorrer a um alarmismo vazio. A urgência tem de ser compreendida através de factos, da física térmica, da matemática, da gestão de recursos e não através do pânico. Completamente de acordo. E por falar em matemática e gestão, acho que a nossa primeira grande paragem tem de ser o chamado orçamento ecológico. Porque a consciencialização sobre os limites da Terra não é propriamente uma novidade de agora. Não de todo, já vem de trás. Pois bem, se recuarmos até 1987, temos o famoso relatório Brundtland, que foi liderado pela Gro Harlem Brundtland, antiga primeira-ministra da Noruega. E foi aí que se cunhou a definição clássica daquilo a que chamamos de desenvolvimento sustentável. Que é aquele progresso que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Exato. De satisfazerem as delas. Na teoria, sou incrivelmente sensato, mas na prática estamos a falhar redondamente. O que é fascinante aqui é a forma matemática como conseguimos quantificar essa falha. E fazemos-lo através do dia da sobrecarga da Terra, ou, em inglês, o Earth Overshoot Day. Um conceito brutal. É mesmo. Para quem gosta de pensar em termos financeiros, este é o nosso verdadeiro orçamento de carbono e de recursos naturais. Representa a data exata em que a procura da humanidade por recursos ecológicos num determinado ano excede aquilo que os ecossistemas do planeta conseguem regenerar nesse mesmo ano. Ou seja, em vez de vivermos dos juros ecológicos, digamos assim, que a Terra produz anualmente, estamos a devorar o capital base. Precisamente. Os exemplos práticos disso, nos dados da nossa fonte, são de deixar qualquer pessoa boquiaberta. Pensemos num país hiperconsumista como o Catar. Devido ao seu estilo de vida e às suas infraestruturas, eles esgotam o seu orçamento ecológico anual logo no mês de fevereiro. É assustador. É quase fechar o ano ecológico assim que ele começa. No extremo oposto, temos o Quirguistão, que, com uma densidade populacional menor e práticas diferentes, claro, consegue esticar os seus recursos quase até ao final de dezembro. Mas o caso que nos traz a realidade mais próxima é o de Portugal. Pois é. O caso de Portugal, e a nossa fonte detalha isso, e também aponta uma trajetória muito semelhante para a Polónia, é preocupante.
O nosso limite é atingido a meio da primavera, logo no início de maio. Sim, para sustentar o atual ritmo de consumo anual da nossa sociedade, seria necessário o equivalente a quase 3 Portugais e meio. 3,5. É um déficit brutal. É um estado de empréstimo agressivo. A partir desse dia, em maio, estamos literalmente a pedir recursos emprestados ao futuro. Este sobreconsumo não desaparece simplesmente por magia. Ele acumula-se sob a forma de degradação ambiental e principalmente de emissões. E para percebermos como esse consumo se traduz nas alterações que vemos à nossa volta todos os dias, acho que temos de mergulhar na física do clima. Que é implacável. É fascinante, mas absolutamente implacável nas suas regras. E ainda bem que entramos por aí, porque um dos argumentos de café mais comuns que ainda se ouve por aí é aquele clássico: mas o clima sempre mudou, a Terra sempre teve fases quentes e frias. E os dados que estamos a analisar hoje abordam isso de frente. Aborda sim. E a ciência reconhece isso perfeitamente. Claro, é óbvio que o clima sempre teve ciclos naturais. Temos variações na atividade solar, temos erupções vulcânicas gigantescas e até a própria órbita da Terra. Muita gente não sabe, por exemplo, que no hemisfério norte a Terra atinge o seu ponto mais próximo do Sol precisamente durante o inverno. Devido à nossa órbita elíptica. É exato. Há mecânicas celestes naturais a funcionar. E a ciência climática conhece perfeitamente esses padrões de base que são conhecidos como os ciclos de Milankovitch. Para simplificar a quem nos ouve, a órbita da Terra não é um círculo perfeito. Ela estica-se e encolhe ao longo do tempo. Além disso, o eixo do nosso planeta oscila, quase como se fosse um peão a perder força. Mas a grande questão aqui, e onde os dados não deixam margem para dúvidas, é a escala temporal, não é? Exatamente. Esses ciclos naturais operam e alteram o clima ao longo de dezenas de milhares de anos. Dão tempo aos ecossistemas para se adaptarem. O que a civilização humana moderna está a fazer é o equivalente a pisar o acelerador a fundo num carro que já ia em andamento. Estamos a provocar, numa questão de décadas, alterações térmicas que a Terra demoraria milénios a processar sozinha. E a mecânica física por trás desse acelerador é o famoso efeito estufa, que toda a gente ouve falar, mas vale a pena desconstruir como isto funciona a nível físico. Sem dúvida. No fundo, o Sol envia-nos energia na forma de radiação de onda curta. E essa radiação atravessa a nossa atmosfera de forma bastante fácil, atinge a superfície da Terra, aquece o Sol, aquece os oceanos e depois a Terra reflete essa energia de volta para o espaço. Mas nesta viagem de regresso há uma transformação. Precisamente. A energia transforma-se em radiação térmica de onda longa. E é aí que o sistema encrava. Em condições normais, pré-industriais, digamos, certos gases na atmosfera funcionam como um cobertor térmico. Eles interceptam essa radiação de onda longa e retêm apenas o calor estritamente necessário para manter a temperatura do planeta amena e para manter a biologia a funcionar. O problema é que nós saturamos a atmosfera. O nosso cobertor tornou-se demasiado denso. E há um detalhe nestes dados que me deixou completamente fascinado quando estava a preparar a sessão, porque é incrivelmente contraintuitivo. Sabia que mais de 99% da atmosfera terrestre não retém calor nenhum? É um facto surpreendente para a maioria das pessoas. O nitrogênio, que compõe ali cerca de 78% do ar, e o oxigênio, com 21%, e também o argon, são gases que a radiação térmica atravessa como se fossem autêntico vidro transparente. Não têm qualquer efeito de estufa. Ou seja, todo o balanço térmico do nosso planeta, o clima global inteiro, é ditado por uma fração microscópica de gases vestigiais, menos de 1% do ar que respiramos. É um equilíbrio absurdamente delicado e é precisamente essa fração minúscula, esse tal menos de 1%, que as nossas indústrias e sistemas de energia estão a inflar ativamente. Se quisermos detalhar os culpados químicos deste processo, o dióxido de carbono, o famoso CO2, é o pilar desta retenção térmica. E os valores atuais não param de subir. Não. A famosa curva de Killing, que mede a concentração de CO2 de forma contínua desde a década de 1950, mostra uma subida assustadora. No início de 2024, passamos a marca das 423 partes por milhão e a trajetória que os dados nos mostram atira-nos rapidamente para o limiar das 426 partes por milhão. Cada parte adicional altera diretamente a forma como a Terra consegue arrefecer.
Mas o dióxido de carbono não atua sozinho neste assalto térmico, pois não. Temos de falar do elefante na sala. Ou melhor dizendo, da vaca. Da vaca, sim, o metano. Exato, o CH4. Para quem nos ouve ter uma noção clara da escala, imaginemos uma única vaca com cerca de 700 quilos. Devido à dimensão brutal das operações de pecuária intensiva a nível global, o metano produzido apenas pela respiração e digestão destes animais fez com que as concentrações deste gás na atmosfera disparassem para mais de 1940 partes por milhão. E o metano é muito mais eficaz a reter calor a curto prazo do que o CO2. Exatamente. O que nos leva ao próximo ponto. Isto levanta uma questão importante, talvez uma das mais sombrias de toda a análise que estamos a fazer. Se o CO2 e o metano são preocupantes, os gases fluorados, ou F-gases, são uma categoria à parte. Esses são os tais criados em laboratório, certo? Sintéticos, sim. São produzidos principalmente para sistemas de refrigeração e ar-condicionado. E ao contrário do CO2, a sua presença mede-se em partes por trilhão, de tão reduzido que é o seu volume geral. No entanto, o seu potencial de aquecimento global é milhares de vezes superior. Milhares de vezes. Sim, e pior do que isso é a sua persistência. Estes compostos químicos podem permanecer na atmosfera superior entre 1000 a 10.000 anos. Quando libertamos estes gases hoje, estamos efetivamente a condenar centenas de gerações futuras ao seu efeito de aquecimento contínuo. E perante todo este aquecimento extremo, aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Confesso que precisei de ler os dados 2 vezes para perceber a mecânica disto. O planeta, aparentemente, tem formas de tentar reequilibrar o sistema, ou pelo menos de se defender. Os chamados amortecedores. Isso. Há um conceito nos dados sobre um amortecedor terrestre relacionado com a chuva. Ou seja, inundações extremas, aquelas situações trágicas em que chove num só fim de semana o que devia chover em meses, na verdade, estão a atrasar temporariamente a subida do nível do mar. Como é que a água das cheias impede o mar de subir? A lógica parece invertida, eu sei, mas a física explica-o através do mecanismo chamado armazenar água em terra, ou Land Water Storage. O ciclo funciona assim. Com o aumento extremo das temperaturas globais, há uma evaporação maciça de água dos oceanos e dos rios. Certo, o ar fica carregado de umidade. E essa quantidade colossal de vapor acumula-se e acaba por cair sobre os continentes através de precipitação extrema. O que acontece é que antes dessa água escorrer pelos rios e voltar para o oceano, ela fica retida. A Terra age como uma esponja gigante. Retida nos continentes. Fica retida nos solos saturados, em bacias inundadas e até nos aquíferos profundos. Há estudos nestes dados que demonstram que este fenómeno foi de tal forma massivo, entre 2002 e 2014, que a quantidade de água guardada nos continentes conseguiu reduzir a taxa global de aumento do nível do mar em até 22%. Ou seja, nós ganhamos tempo. Ganhamos tempo. Mas esse tempo tem um preço caríssimo. A natureza tenta compensar o calor excessivo, mas o custo é uma distopia de extremos meteorológicos. Porque, se por um lado temos estas bacias continentais a funcionar como esponjas encharcadas, provocando cheias devastadoras, Por outro lado, temos regiões a secar completamente, a lidar com ondas de calor implacáveis. precisamente. É fascinante perceber que a ciência nem sequer precisa de satélites modernos para saber como o clima do passado geria estes extremos térmicos. Basta-nos olhar para o interior das árvores cortadas. Como é que os cientistas chamam isso mesmo? Dendrocronologia é o estudo científico dos anéis de crescimento das árvores e funciona como um registro histórico perfeito do clima. É incrível. A fonte explica que os anéis internos mais escuros e densos marcam aquele crescimento mais lento e duro de inverno e os anéis mais largos e amarelados mapeiam a explosão de crescimento que acontece no verão. Através da leitura destes anéis, os dados mostram-nos que a rapidez das alterações atuais não tem qualquer paralelo histórico recente. A biologia não consegue acompanhar o ritmo. Não consegue. Há exemplos drásticos nos dados, como a rápida extinção de espécies de árvores altamente sensíveis na região de Aspen, no Colorado.
Morreram simplesmente porque a mudança térmica foi demasiado brusca para a sua capacidade natural de adaptação. E os impactos destas anomalias térmicas extremas não se limitam, infelizmente, à biologia florestal. Os dados de saúde pública oriundos da Europa são terríveis de analisar. As vagas de calor estão a tornar-se eventos de mortalidade em massa silenciosos. Foram documentadas cerca de 20 mil mortes diretamente relacionadas com o stress térmico, apenas em França. 20 mil mortos. Sim, abrangendo as brutais ondas de calor dos anos de 2019, 2022 e 2023. São populações inteiras, frequentemente os mais idosos ou os mais vulneráveis, que os sistemas de saúde simplesmente não conseguem salvar perante o colapso térmico. Portanto, o amortecedor da chuva que falámos há pouco pode adiar o avanço dos oceanos, mas o sistema que o alimenta está a cobrar um preço humano insustentável em terra firme. E a verdade nua e crua é que mesmo esse atraso providencial na subida das águas é totalmente provisório, porque o colapso estrutural do gelo global continua a acontecer. A geografia física do planeta está literalmente a ser redesenhada neste momento. Os polos estão num ponto crítico. O degelo no Ártico atingiu um ponto em que a mítica Rota do Noroeste, que, relembremos, durante séculos foi um labirinto de gelo fatal para tantos exploradores, Agora está aberta. está a abrir para o transporte comercial regular durante os meses de verão. E no Polo Sul, o cenário é de um desequilíbrio geológico perigoso. As massas de gelo ganham volume de um lado, devido à precipitação alterada que falamos, mas desintegram-se e derretem muito rapidamente do outro. Tudo isto é água nova a entrar no sistema oceânico. Para quem vive nas zonas costeiras, que é a grande maioria da população mundial, o risco é palpável e imediato. Cidades como Miami enfrentam projeções de inundações que podem superar os 91 centímetros. Se ligarmos isto ao panorama geral da ciência, percebemos que a fase do debate já terminou há muito tempo. O painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, o conhecido IPCC, espelha bem esta evolução do conhecimento. Na década de 1980, o consenso na comunidade científica de que as alterações climáticas eram aceleradas pela ação humana rondava os 60%. Era um debate em curso. Mas hoje, ao analisarmos a literatura científica publicada, esse consenso é superior a 99%. A realidade dos factos consolidou-se totalmente. E o grande alerta dos modelos atuais é que, mantendo-se o ritmo de emissões ligadas ao nosso sistema energético global, o aquecimento da Terra deverá atingir a marca crítica de 1,5 graus, algures entre 2030 e 2052. E atingir esse grau e meio leva-nos diretamente àquela questão inicial sobre as Ilhas Tuvalu que mencionamos. Quando esse limiar for quebrado e o mar subir de forma irreversível, não estamos a falar de recuar umas dezenas de metros na praia para estender a toalha. Estamos a falar de nações inteiras a enfrentarem o apagamento geográfico total. Ficam submersas. Desaparecem do mapa. E a grande questão geopolítica que, sinceramente, ninguém parece querer responder é esta. Quem fica responsável por acolher e realojar uma população inteira cuja identidade, cuja cultura e pátria deixaram simplesmente de existir na superfície da Terra? É um peso moral e logístico tremendo para a comunidade internacional. E é precisamente por causa da escala deste abismo que a análise que estamos a fazer hoje faz aqui uma transição crucial. Das causas para as soluções. Exato. Passa do diagnóstico severo para o mandato prático. Perante este cenário que traçamos, como é que operamos a transição energética? E de forma muito pragmática, onde é que devemos focar os nossos maiores esforços e os recursos financeiros? Então, o que é que isto tudo significa na prática? Há um mito fascinante que estes dados ajudam a desmontar em relação a quem tem a culpa das emissões globais. Quando a maioria de nós pensa na poluição, a nossa mente vai quase imediatamente para o céu. Pensamos nos grandes aviões comerciais. Existe até aquele movimento ambientalista conhecido, o Fly Scam, a vergonha de voar. Sim, que ganham muita atração mediática. Bastante. Mas se olharmos para a matemática pura das emissões nestes relatórios, a aviação representa uma fatia surpreendentemente pequena, ali na ordem dos 1,9% a 2% das emissões globais. É muito visual e muito fácil apontar o dedo e culpar um avião. Mas o verdadeiro gigante do consumo energético não voa. Está perfeitamente enraizado no chão. Sem dúvida. O verdadeiro elefante na sala, ou melhor, as próprias paredes, o chão e o teto da sala, é o setor que chamamos de AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção. É aqui que reside o cerne do problema e também a maior parte da solução.
Os edifícios que desenhamos todos os dias, os materiais com que os construímos e a forma como os habitamos são responsáveis por um esmagadores 30% do consumo global de energia e por cerca de 27% de todas as emissões de gases com efeito de estufa. É um impacto gigante. É o setor mais impactante. E mais latadamente, se contabilizarmos a energia no seu todo, incluindo a produção de eletricidade e o consumo industrial, ela representa mais de 73% do total das emissões globais. Portanto, se queremos estabilizar o clima, é impossível contornar as fundações das nossas próprias cidades. Não basta apenas cancelar o voo de férias se depois continuarmos a projetar e viver em edifícios que funcionam como fornos autênticos no verão e frigoríficos abertos no inverno. Edifícios que exigem sistemas elétricos massivos apenas para os manter habitáveis. Claro. E a grande revelação aqui é perceber porque é que a construção pesa tanto no balanço. Não é só a luz que acendemos ou o ar-condicionado que ligamos todos os dias. É a energia brutal que é necessária para fabricar o cimento, para forjar o aço, para transportar toneladas de tijolos. A prova de que as escolhas arquitetónicas e os materiais ditam a nossa resiliência não é apenas uma questão estatística. Os dados trazem-nos uma história impressionante sobre os incêndios em Palisades, na Califórnia. Esse é um exemplo perfeito da importância crítica da seleção de materiais. A história relata uma devastação florestal enorme nessa zona, onde dezenas de casas arderam completamente até ao chão. Tudo virou cinza. Tudo exceto as chaminés de tijolo maciço, que ficaram de pé, quase intactas, no meio daquele cenário apocalíptico. E porquê? Por causa da imensa resiliência térmica do material. A massa térmica. Exato. A chamada massa térmica do tijolo não só resiste incrivelmente bem ao fogo, como tem a capacidade natural de absorver o calor durante o dia e libertá-lo muito lentamente à noite. As escolhas físicas dos materiais que fazemos determinam literalmente o que sobrevive a desastres, o que arde em minutos e quanta energia desperdiçamos diariamente. E é precisamente aí que entram as soluções, os chamados triângulos de estabilização do clima. Como é que isso funciona na prática? Estes triângulos são, no fundo, parcelas de emissões que conseguimos eliminar utilizando tecnologia que já existe hoje no mercado. Não precisamos disparar por ficção científica. As alavancas práticas estão perfeitamente identificadas no setor da construção. Em primeiro lugar, temos de aumentar drasticamente a eficiência energética de todos os edifícios, novos e antigos. Reabilitar o que já existe. Também. Em segundo, a transição para energias renováveis tem de ser integrada na própria arquitetura. Isto significa sistemas solares fotovoltaicos e painéis térmicos embutidos logo nas estruturas, desde a fase de projeto. E o mais animador disto tudo é que, segundo a análise detalhada que temos em mãos, num clima temperado como o de Portugal, nós já temos o conhecimento técnico atual para desenhar edifícios que não exigem absolutamente nenhuma energia externa de rede para efeitos de aquecimento ou arrefecimento. Edifícios que são totalmente autossuficientes, passivos na sua necessidade de ir buscar energia externa, mas ativamente concebidos para trabalhar em conjunto com o ambiente e não a lutar contra ele. Exatamente. A arquitetura inteligente faz esse trabalho. Isto prova que o setor da construção não tem de ser o vilão crónico desta história. Tem a capacidade tecnológica e a escala para ser a solução mais vital de todas, para juntar as peças todas disto que exploramos hoje. Percebemos como a atmosfera da Terra é um sistema térmico altamente sensível e como gases vestigiais e invisíveis são, na verdade, os termostatos do nosso planeta. Entendemos a matemática pesada do nosso orçamento ecológico e os sinais claríssimos que o gelo polar e a biologia nos estão a dar. Mas, acima de tudo, descobrimos onde os verdadeiros volumes de emissão estão escondidos. Nas nossas cidades. Estão nos materiais pesados que nos rodeiam e nas casas que habitamos todos os dias. O estudo da evolução climática não é uma leitura distante ou académica. É o guião que dita as decisões práticas para a continuidade da vida humana na Terra. E para encerrar esta linha de raciocínio, há uma perspectiva final que considero essencial para quem nos acompanha. Há pouco falámos dos gases fluorados, os tais F-gases, e da sua permanência de milhares de anos na atmosfera. A ligação disto ao nosso cotidiano é profunda. Da próxima vez que quem nos ouve abrir a porta do frigorífico na cozinha para tirar alguma coisa, convido a olhar para esse eletrodoméstico de uma forma completamente nova. Uma nova perspectiva. Sim.
Não apenas como uma conveniência moderna que lá temos em casa, mas como uma verdadeira cápsula do tempo geológica. O gás sintético de refrigeração, que flui nessas condutas e que mantém os alimentos frescos hoje, se eventualmente for libertado para a atmosfera num abate mal feito, continuará lá em cima a reter ativamente o calor daqui a 10.000 anos. É uma escala temporal que desafia a nossa compreensão básica. O conforto térmico mais banal e imediato do nosso presente poderá, à escala molecular, estar a participar no redesenho físico das linhas de costa da Terra no ano de 12.026. Que imagem incrivelmente poderosa para fechar esta sessão. O frigorífico vulgar das nossas casas como um arquiteto silencioso do ano 12.226. É muito sobre isto que falamos aqui hoje. O peso prático do conhecimento, o impacto físico invisível do nosso cotidiano e a necessidade imediata e absoluta de alinhar a forma como construímos o mundo com os limites do próprio planeta. Um enorme agradecimento a todos e a todas que se juntaram a nós nesta exploração detalhada dos factos cruciais para o nosso futuro coletivo. Mantenham a curiosidade bem viva, continuem a questionar o mundo que vos rodeia e encontramo-nos na próxima análise profunda.